Eu rodei essas Minas Gerais, esse Brasilzão aí, e eu soube quem era Carlos Antunes, não só aqui, rodando, sabendo pessoas mais idosas, logicamente, que os discos deles foram gravados nos anos 50, término dos anos 50, finalzinho dos anos 40 e início dos 60. Ele ficou assim uma década e pouco em evidência. Mas o nome dele verdadeiro é Joaquim Cruz Sérgio Ferreira, meu pai. Eu sou Marcos Mendes Ferreira. E o pseudônimo dele é Carlos Antunes. A história dele é muito bonita. Ele saiu daqui com 18 anos de idade. Nunca fiz uma... Estou até me emocionando um pouco, porque a pessoa que eu mais amei nessa terra, ele e minha mãe, né, logicamente. Mas ele saiu daqui com 17 para 18 anos e foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, o pai dele era fazendeiro, mas já naquele início dos anos 30, aproximadamente, já com problema de... O pai dele já tinha quebrado, como todos os fazendeiros da época aqui da região. Eles eram plantadores de café, né? Então houve a queda da Bolsa de Nova York em 1930 e, consequentemente, em seguida veio a quebra do café. Então, se não fosse uns burrinhos, as mulinhas que o meu avô tinha na época, o Ulisses Sérgio Ferreira, teria quebrado totalmente, teria até que ter vendido as terras dele. Foi o que salvou ele, foi ter uns burrinhos, as aguinhas e tal, que ele negociou e tal, acabou sobrevivendo. E com isso meu pai foi para São Paulo. Foi para São Paulo e começou a trabalhar lá em São Paulo como montando ou consertando sofás. Sim. Daí, uns tempos, ele começou a fazer CPOR, fez o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, onde ele acabou se tornando segundo-tenente. E aí veio a guerra. Quando veio a guerra, na época, se não me falha a memória, não sei se a aeronáutica foi formada nessa época ou pós-guerra, não tenho certeza. Mas eu sei que nesse ínterim, do Exército, ele pulou para a aeronáutica. E eu tinha a honra de falar que ele foi um dos últimos do Exército que pulou que teve essa... Convocação? Não foi bem convocação. Como foi criada uma nova arma, que seria a aeronáutica, que a aeronáutica pertencia ao Exército e à Marinha, não existia arma aeronáutica. Sim. Ele foi capitão, certo? Foi tenente. Sim. Tenente. Você falou que no início ele trabalhou com móveis, certo? Com tapeçaria. Sim, tapeçaria. Foi o primeiro emprego dele, em São Paulo. Ele me falou isso. Depois, ele teve alguns outros, mas aí, quando ele se firmou melhorzinho, foi quando ele foi para o CPOR, Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Era um curso, na época, de 2 anos, em que a pessoa se graduava e saía como segundo-tenente, que foi o que aconteceu com ele. Só que, exatamente logo que ele saiu, ou no meio, foi na época da Segunda Guerra Mundial, e ele acabou ficando 10 anos entre Exército e Aeronáutica. E depois desse ínterim, que acabou a guerra e tal, não sei o quê, aí ele voltou a ser professor, fez concurso para diretor de colégio, conseguiu passar também. Era uma pessoa muito culta, muito estudiosa, estudava Sócrates, Platão. Você lembra quais matérias ele lecionava? Ele lecionava matemática, geografia, educação física. Depois da guerra, ele se fixou, pode-se dizer assim, em colégios. Colégios. Até a aposentadoria. Exatamente. E nesse ínterim, enquanto professor, simplesmente, na época de Exército, não sei, e Aeronáutica, se ele chegou a gravar, não chegou a gravar nada, não. Depois que ele saiu das Forças Armadas, que ele passou a gravar uma ou outra música. Parece-me que a primeira música foi 50. O disco que fez muito sucesso, que ele vendeu na época cerca de 200 mil discos, que foi recorde absoluto na Continental, cerca de 200 mil, em acetato. E o acetato é anterior ao vinil. Eu tenho até um disco de acetato aqui, mas ele infelizmente está quebrado. Esse daqui é o disco original. O primeiro? Não,
Não sei se foi o primeiro, mas foi o que mais vendeu. Foi exatamente esse disco aqui. E ele tá até com quebradinho. Isso é uma raridade. Eu ganhei de um amigo aqui de Guarani, cujo pai era muito amigo do pai dele. Aliás, o pai dele, exatamente, era o João Monteiro. Era muito amigo do meu pai. Aí ele me deu esse disco e por um azar meu, ele trincou. Mas esse daqui é o disco original, Ele é lindo, ele tem... disco de ouro que ele ganhou na época. Na época ele ficou muito tempo como disco de ouro. Esse daqui que é o famoso Farrapo Humano e Cigana. Original, Na época, em acetato. os discos eram só duas músicas, né? Exatamente. Uma de frente e outra verso. Corretíssimo. Então esse daqui é o disco Farrapo Humano, que foi o que mais fez sucesso. Esse dueto de músicas foi um dos discos mais vendidos na época. Foi recorde absoluto da Continental. Ele ficou em evidência durante muito tempo. Inclusive o Luiz Gonzaga, quando tomou conhecimento que ele estava fazendo um sucesso muito forte, quis conhecê-lo. Parece-me que o Luiz Gonzaga também gravava na Continental. Aí o papai foi até ele. Meu pai convidou-o para até gravar Pau de Arara de Minas Gerais, o que ele aceitou, Luiz Gonzaga. Ficaram muito amigos, frequentando um a casa do outro. A história dos dois foi muito bonita, porque o Luiz Gonzaga, enquanto cantor, ajudou meu pai a fazer uma turnê no Nordeste. Foi onde incentivou meu pai a fazer turnê. Sim. Inclusive, eu tenho um álbum aqui dos recortes de jornais da época. Mas ele, logicamente, o Luiz Gonzaga era um pai de todos os artistas na época. Sim, ele é um então, gigante. ele quis apenas ajudar o meu pai. Né? Meu pai, inclusive, colocou essa música, que na realidade era letra e música do meu pai, ele colocou ele como autor também. Porque ele fez uns arranjozinhos também para a música ficar mais bonitinha. Sim. Ele ajudou de alguma certa forma, não houve nada de... Sim, tem o acordeão do Luiz Gonzaga. Exatamente, o acordeão do Luiz Gonzaga. Seu pai gravou todos os discos, todas as músicas dele pela Continental? Nem todos. Ele também gravou pela RCA Victor. A RCA Victor era uma concorrente da Continental. Eram as duas mais fortes que existiam. Eram as únicas gravadoras que gravavam em acetato, que é esse disco que é essa com duas músicas, né? Que na realidade é uma louça, por isso ela trincou. Posso pegar? Pois não, pode pegar. Isso é uma louça. Nossa. Ele é acetato, ele é uma textura de louça. Sim, não é igual o disco de vinil. Não, o vinil sem... Olha aqui, olha. O vinil sem torta. Espera um pouquinho. Deixa eu te mostrar direitinho. E daqui também tem músicas dele, 4 músicas. Ó, o vinil faz isso, esse não faz. O vinil já cabia mais músicas. Também cabendo 12. E esse cabendo 2. Esse é cabendo apenas 2. Na realidade, o acetato começou no início do século passado. As músicas em acetato, no gramofone. Ele foi feito para gramofone. E ele ficou até na época da vitrola, ou eletrola, conforme o pessoal falava aqui em Minas. Esses discos aqui são gravados em 78 rotações por minuto. Esses daqui são em 33 rotações por minuto. Então, ele se ingressou no meio artístico ainda em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. No início, São Paulo. Esqueci de contar um bom detalhe. O meu pai, sabendo que tinha uma voz boa, sem falsa modéstia, né? Ele foi para o Teatro Municipal de São Paulo e no Teatro Municipal de São Paulo passou a ter um professor italiano para educar a voz dele. Melhor ainda, porque ele era um tipo de voz rara. Tem o tenor, que é a voz mais grossa. Antes do tenor é o barítono. Ele era barítono. Ele, como barítono, ele alcançava, aliás, tinha muitas músicas que meu pai conseguia cantar como tenor. Atingir certas notas. Certas notas que só o tenor consegue alcançar. Já minha mãe era soprano, ela alcançava as vozes mais agudas.
Ela também cantava. Minha mãe também era, quer dizer, minha mãe era mais caseira, de família lá de São Paulo, Ferreira, França. Se apresentava de vez em quando com meu pai, mas assim... Como backing vocal? Uma vez ela chegou até a gravar um disco. O nome dela era, como artista, era Sônia Regina. Mas gravou um disquinho lá só de brincadeira. Eu acho que não deu certo, então ela parou por aí. Não tem esse disco, não. Entendi. E por que ele usava um pseudônimo? Porque na época, Joaquim Sérgio Ferreira era o nome original dele. E você entrar no meio artístico como Joaquim, ele achou assim meio estranho, mas é só que ele escolheu um pseudônimo, que eu também não achei lá essas coisas, mas pelo menos melhorzinho que Joaquim. O Farrapo Humano, ele foi como intérprete, certo? Farrapo Humano, ele foi intérprete, exatamente. Porque naquela época as gravadoras já tinham os autores de plantão, né? Então, eles pegavam... Se o sujeito tinha voz boa, ele já indicava para fulano, Beltrano. Arlindo Pinto e J.M. Alves. Era uma dupla de compositores da Continental. Porque ele tinha um vozeirão, na realidade, né? E ele fazia os exercícios vocálicos de manhãzinha, treinava lá o violãozinho. Principalmente depois que ele veio pro sítio aqui, ele acordava 3 horas da manhã, eu estava na hora que eu estava chegando das festas, e meu pai fazendo exercício vocálico. Ele parou de se apresentar quando voltou para Guarani? Não, já antes ele já tinha parado. Porque, na realidade, por que meu pai não ficou na vida artística? Ele me falava claramente que não era uma vida... que você teria uma certeza que você iria se dar bem. E outra, ele conseguiu com esse Farrapo Humano e Cigana comprar uma casa muito bonita lá na zona sul de São Paulo, bairro Moema, Avenida Rochinol. O Luiz Gonzaga foi lá com a banda dele e tocou música lá nessa rua. Não, era uma casa que a gente tinha lá. O bairro todinho foi lá ver o Luiz Gonzaga cantando lá no jardim da minha casa lá. Uma aparição surpresa. Ele avisou meu pai que uma hora ele chegava lá em São Paulo. Aí foi ele, o salário mínimo, que era um pequenininho desse tamanhozinho, que tocava triângulo, e um outro lá que eu não lembro o nome. Eram 3, se não me falha a memória. Era um que tocava zabumba. É zabumba? Não sei. Aquele tambor, um tambor, tipo um tambor. O triângulo era o salário mínimo, esse outro não. E o Luiz Gonzaga que tocava o acordeon. Você veja bem, o meu pai, quando iniciou a televisão lá em São Paulo, começou com TV Tupi. Nos anos 50, por aí, início dos anos 50. O meu pai chegou a gravar uma novela com Lima Duarte. Foi exibida? Foi exibida. Gente, novela na televisão. Eu não sabia desse dado. Ele era um artista completo, então, praticamente. Pois é, por isso que eu não... Na plaquinha dele que tá feita lá no cantinho, que tá os restos mortais dele, eu coloquei Artístico Carlos Antunes, que ele tinha diversas facetas, né? Ele era um seresteiro. Seresteiro? Ele seresta, fazendo seresta. Fazendo seresta. Seresta é o que é? Você chegar na janela das mulheres, ficar cantando, aquele negócio, serenata. Sim. Seresteiro. Fazendo serenata. Esse termo. E aí ele fazia serenata e tal, tudo mais. E também não era só seresta. Ele era também tipo... Ele gravava muita música, gostava muito da MPB, muito brasileiro. Ele nunca gravou uma música em outra língua, nunca. Ele era... outros idiomas? Não. Tem espanhol um pouco, mas não assim, nada em especial. Ele era muito letrado, ele tinha muitos livros. Ele tem um livro também, certo? Tem, 2. 2? Na realidade, ele fez 2 livros. Um lá em São Paulo, Nem Eu Te Condenarei. Eu tenho até cópia dele aqui, desse livro. Mas vendeu os que ele pelo menos se propôs, né? Sim. Sobre o que fala a história? Romance. Um romance sobre a vida amorosa de um homem, suponhamos.
Por isso que chama-se Nem Eu Te Condenarei, né? Não ataque a primeira pedra, né? Tipo assim. Depois, o segundo livro ele fez com a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, bancando, que aí ele já era presidente do Sindicato Rural de Guarani, já tinha fundado o Sindicato Rural aqui em Guarani, do retorno dele de São Paulo. E do retorno dele de São Paulo, chegou aqui em Guarani, todo esperançoso e tal, criou sindicato. Mas eu achei um pouco... Ele nunca conseguiu se reentrosar no espírito guaraniense, porque ele era um homem que não bebia. E o pessoal em Guarani, quase todos gostam de uma cervejinha. Ele era uma pessoa que não falava mal de ninguém. Em Guarani, cidade pequena, todo mundo fala alguma coisa. Todos assim, entre aspas, né? Isso é brincadeira. Mas aí ele não se readaptou totalmente ao ambiente. Mas ele amava esse lugarzinho. Ele nasceu aqui, no sítio Recanto da Saudade, que ele botou exatamente esse nome. Aqui chamava-se Sítio Pirapitinga. E aí, eu sei que nessas alturas do campeonato, se separou da minha mãe também, quando ele estava terminando lá. Minha mãe não quis vir para cá, minha mãe é de São Paulo, nascida lá, criada lá. Ela não se adaptaria, né? Porque ela não tinha condição de se adaptar em sítio. E eu sei que nessas alturas do campeonato, acabei vindo com ele, eu e minha irmã, Beatriz. Os outros irmãos ficaram? Os outros irmãos ficaram com a minha mãe, lá em São Paulo também. Um local, porque eu e a Beatriz éramos caçula. Eu tinha 16 anos, Beatriz tinha 15, uma coisa assim. Mas vocês não tiveram contato? Não tínhamos contato. Aí depois os meus irmãos acabaram vindo para cá, depois acabou vindo morar tudo por aqui, pelas Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar especial, né, Nossa Senhora? Eu adoro Minas Gerais. Onde eu não volto mais para São Paulo. Gosto muito de São Paulo, mas não moraria lá mais, não. Ah, cidade grande é... Não, sem chance. Meu pai estava para se aposentar e ele falou com a minha mãe, por alguns outros problemas de família que eu não quero levantar, que ele estava querendo vir morar aqui. E ela falou, você sabe que lá eu não vou morar. E então, vou pedir a separação. E pediu. Pediu a separação, ele aceitou. Na época não existia divórcio, era separação consensual. Nós viemos morar aqui, eu, meu pai e minha irmã. Minha irmã foi mais força do meu pai que ela veio. Eu achei estranho, né? Que eu sou paulistano, o horário de sair em São Paulo para fazer uma gandainha é 9, 10 horas. Aqui 9, 10 horas era a hora de entrar para assistir novela das 9 e ir embora para dormir. Para dormir. E aí eu achei estranho isso daí, mas coincidentemente nessa época existia uma sinuca lá em Guarani, uma mesa de sinuca lá no Guarani. Existia a sede do Guarani, do clube do Guarani, né, que é o futebol clube. Existia uma mesa de sinuca. Então o pessoal ficava lá brincando, uma sinuquinha. Lê para as 11, 10, 11, meia-noite. Onde eu comecei a aprender a jogar sinuca, né, porque não tinha outra opção, né? E aí, moral da história, fui me adaptando aqui aos poucos. Mas sempre gostei muito de roça, sempre adorei. A razão do porquê eu estou aqui até hoje. Hoje estou com 66 anos de idade. Portanto, estou aqui há 50 anos, praticamente, que eu estou na região. Estava 16 para 17 anos, estava quase fazendo 17 anos quando eu vim para cá. Escreveu 2 livros, certo? Sim, um lá em São Paulo, outro aqui. E sobre Ah, sim, o segundo livro que ele fez foi o Rurígina. E o presidente da FAENG, na época, gostou do livro, também acho que era poeta, não sei. E ele mandou fazer, se não me falha a memória, na época, 1000 livros para distribuir aos sindicatos, simplesmente, sem fins lucrativos, sem nada, só para distribuição. E acabou sendo feito. E eu tenho até uma cópia aí que depois eu posso mostrar a vocês. Você tem conhecimento de alguma outra música ou escrito que seu pai não chegou a publicar? Diversos. Só de poesia, eu tenho aqui cerca de 30 livros. Ele pegava um tópico e ficava fazendo poesia sobre aquele tópico. Até montar
uma quantidade de folhas X. Eu acredito cerca de 200 a 300. Mas a forma dele compor, as poesias, tem as decassílabas, que são 10 sílabas, tem alexandrino, que parece-me é alexandrino, e tem a cordel, que é mais livre. E montou um tipo de poesias diferente, vamos assim dizer. Ele marcava o início e o término da escrita. Ele botava a inicial do local que ele estava. Quem olhasse para ele de longe achava que ele estava meio perturbado, mas não. Ele estava fazendo... Perfeccionista muito. Mas ele estava fazendo... contando as sílabas dos versos que ele estava bolando. Em Guarani ele não chegou a se apresentar. Como artista, sim. Na época que ele era artista, uma vez veio minha família todinha cantar no Clube dos Repentinos. Não, foi no cinema. Cinema da Dona Elza, esse Orlando, era irmão dela. Ele fez umas apresentações aí, de vez em quando ele vinha aí e botava a família tudo para cantar junto com minha mãe e meu pai. Estava lá, meu pai, minha mãe e os toquinhos lá. Ou se a gente não cantasse, pelo menos ficava floreando lá o vaso. E aí eu sei que de vez em quando ele vinha aí fazer uma... ele fez também apresentação musical lá em Juiz de Fora. Ele já rodou o Brasil 2 vezes em turnê. 2 turnês, em uma delas, conforme eu já falei, inclusive bancada pelo Luiz Gonzaga, uma das turnês. Depois ele pagou tudo direitinho, o Luiz Gonzaga. Aí o Luiz Gonzaga já tinha pré-determinado quais os pontos que ele passaria no Nordeste. Então já tinha mais... deu a passagem de aviação para ele, para ir para lá e tal, onde eu tenho uns apanhados nos livros, aliás, de jornal, né, da época. Eu tenho uma pergunta mais do seu ponto de vista agora. Você acha que Guarani valorizou a arte do seu pai? Certamente não. Não é Guarani. Cidades pequenas. Especificamente, muitas pessoas vão quartejar esse bolo. Muitas pessoas, sim. Quando ele chegava aqui, Nossa Senhora, colocava ele lá em cima, enchia a bola dele. Outros nem importavam, outros nem sabiam, né? Que na época realmente quem sabia que quem tinha condição de comprar uma eletrola, uma vitrola, né? Não eram todos, né? Mas sabiam da fama dele ter sido uma pessoa que chegou a gravar mais discos do que no ano que ele gravou Farrapo Mano Cigano. Ele vendeu mais discos que Nelson Gonçalves, Ângela Maria e outros mais da época, que eram os papas da música. No ano que meu pai lançou Farrapo Mano Cigana, do qual ele foi o melhor intérprete, foi considerado o melhor intérprete, ele vendeu mais discos da Continental. Ganhou, inclusive, disco de ouro, conforme eu já falei. Por que ele resolveu parar de cantar? Ele falava o seguinte em casa: música pode estar dando dinheiro hoje, amanhã não. E eu tenho minha aposentadoria que eu vou seguir. Inclusive, por ele ser professor e diretor, que naquela época ganhava-se pouco professor e diretor. Então ele tinha diversos... Ele era diretor num colégio, às vezes dava aula no outro. Ou era professor em 2 colégios, para poder sustentar a família. Família de 5 filhos, mais um de criação 6. E família numerosa. Então ele falava que ele não ia viver de música. Que sabia como é que era o problema de música. O músico não sobreviveria até seus últimos dias da música. E ele queria uma aposentadoria conforme galgou, né? Sendo diretor de colégio, sendo o último, professor Walter da Silva, ginásio estadual professor Walter da Silva, no Ipiranga, Moinho Velho, em São Paulo, qual tinha 4.500 alunos. Você tem algum assunto que você queira falar? Eu acho o seguinte, tem sim. Eu tenho que falar o seguinte: quando ele chegou aqui, ele era um cara muito progressista. Um cara que tinha N anos-luz na frente
num pessoal de uma cidade pacata, que ele nasceu e adorava e amava, onde ele falava, aqui está meu umbigo, nesse morro aí, deve estar plantado por aí, meu umbigo, deve estar enterrado. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha muita mágoa. E muita gente que falava mal dele e falava que uns absurdos, né? E aí esse aqui, teve muitas vezes que eu vi ele se arrependendo de ter voltado para cá. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha tanto amor por aqui, eu via nos olhos dele que aqui era o local que ele queria mesmo apagar os olhos dele. Ele falava mais no sentido de mágoa, de alguns bobos que falam mais do que a boca, né, vamos assim dizer. Coisas de cidade pequena, que não é Guarani, são todas as cidades pequenas, tem esse probleminha, né, da fofoca, né? Não é só Guarani, não, todos os cantos. Mas ele tinha um verdadeiro amor por aqui. Tanto é que ele vendeu 2 pedaços de terra na frente do sítio para o prefeito botar a indústria aqui, que ele queria ver gente trabalhando aqui, sem precisar sair de Guarani, para ir trabalhar fora e não sei o quê. Vendeu um pedacinho de terra bem bom, o filé mignon da propriedade que é do asfalto. Na época não existia nem asfalto quando ele chegou aqui. Aí vendeu 2 glebas, onde estão 2 fábricas aí, para poder, isso era terreno dele, para poder desenvolver o município. Você pode falar sobre o final da vida dele? Sim, eu me casei, fui morar em Juiz de Fora e por lá fiquei, passei em concurso, lá fui ficando e ele foi ficando por aqui, mas eu vinha sempre aqui vê-lo e tal. Ele ia lá também. Foi chegando a uma certa idade, ele era corredor, falando nisso, ele era seguidor do método de Cooper, ele corria todo dia 2.500 metros aqui nessa pista aí. Todo santo dia, corria 2.500 metros. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que ele foi corredor da São Silvestre, tendo angariado 2 vezes medalha de bronze na faixa etária dele, acima de 65 anos. Tem as medalhas de bronze aqui. Inclusive, uma delas foi no ano de 88, que meu filho nasceu. Ganhou uma medalha de bronze na faixa etária dele. 3º lugar numa corrida internacional. Então, ele era forte, muito forte. Todas as cidades vizinhas, o Cabecinha Branca ia lá correr, para dar incentivo ao jovem, para correr e tudo mais. E por incrível que pareça, quando ele chegou aqui, eles achavam que aquele negócio de correr em estrada era coisa de doido. Que aquilo era coisa de maluco correr. Pois foi aquilo que salvou talvez ele de um colapso, de um ataque cardíaco, muitas vezes, alguma coisa assim. Ele tinha saúde de ferro. Nunca foi internado. Se internou para morrer lá em Juiz de Fora. Então, complementando a morte dele, foi no sentido de que ele sentiu que estava com alguma coisa forte no estômago. E eu levei lá para Juiz de Fora e fizemos tudo quanto é exame. Ele não me falava que era estômago. Eu levei lá para Juiz de Fora, fizemos tudo quanto era exames, nada de descobrir o que era. De repente, num domingo, ele vomita sangue. Depois de 1 mês ou 2 meses que ele estava lá conosco, eu e meus irmãos. Eu já tinha feito tudo quanto é exame, menos endoscopia, que ele não tinha falado que tinha problema, estava sentindo dor ou alguma coisa no estômago. Aí, o que acontece? Na segunda-feira, ele é internado na Santa Casa, às 9 horas da manhã, foi direto para o CTI, mas estava lúcido. Às 4 horas da tarde fui lá visitá-lo, ele estava, apesar de estar na CTI, ele poderia receber visita, quando o médico me informou que ele estava com o estômago totalmente dominado pelo câncer. E aí eu falei, mas doutor, tem alguma chance de operá-lo e tal? Ah, eu já operei um que deu certo. Eu falei, nossa senhora, quando ele falou isso, eu falei, então se for necessário, o senhor opere, por favor. Tá ok, vamos ver. Muito bem, saí dali 4 horas da tarde, 4h30, 5 horas. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã aproximadamente, 5h15 para ser mais exato. Me toca o meu telefone fixo do hospital informando que ele tinha acabado de falecer, no dia 4 de fevereiro de 1997. Um dos dias que eu perdi, não foi meu lado direito, não foi meu lado esquerdo, foi meu centro.
eu perdi o centro. Até eu concatenar, até eu cair a ficha, foi difícil. Mas Deus é maior e graças a Deus tudo se encaminha, né? Isso que é importante.